Olá, a gente está aqui logo depois da nossa primeira palestra com o pastor Davi Lago e a gente esteve falando a respeito do futuro, em especial em relação à política. E eu queria dar as boas-vindas, pastor, muito obrigado mais uma vez por ter compartilhado ali conosco e estar aqui agora também explicando um pouquinho mais a respeito daquilo que você já falou, pastor. Obrigado, Beto. Sempre uma alegria estarmos juntos aqui na Target. Eu queria começar aqui perguntando a respeito daquilo que você mencionou logo no começo, quando você utiliza o texto básico de hoje, foi Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27 até o versículo 30. E você fala a respeito da gente viver de modo digno do Evangelho, mas não apenas do modo digno em relação a um cidadão romano. Eu queria que, se possível, você desenvolvesse um pouquinho mais esse tema para a gente hoje. Sim, ali no texto em grego, a palavra que aparece ali é axios, que é viver de modo axios de Cristo, é de modo correspondente, congruente, de algo que esteja no mesmo peso de Jesus. Ou seja, o texto literalmente está colocando a vida de Jesus e a postura de Jesus como o modelo da igreja de comportamento. Eu quero aprender a me comportar em público, eu tenho que olhar para Jesus. E Jesus deixou o exemplo. Ele pagou imposto, ele confrontou injustiças, mas ele amou as pessoas. Ele falou em Mateus 25, olha, quando eu tive fome, me desse de comer, quando eu tive sede, me desse de beber. Quer dizer, ele abre todo um campo de possibilidade, os ministérios da misericórdia. Então, é uma igreja que se importa com as pessoas. Os que estão presos, os que são estrangeiros, os que estão nus, passando frio. E Paulo, então, está colocando para uma comunidade que era muito orgulhosa da sua cidadania romana, um padrão ainda mais alto. Porque o cidadão romano, de fato, ele é conhecido, nós que estudamos teoria política, eu sou professor universitário, e quando a gente estuda a teoria política, é realmente um ponto de inflexão na cidadania antiga, na cidadania clássica, né? O apreço que tanto as comunidades da Grécia clássica como da República Romana, especialmente do período da República Romana, nós temos o quê? A ideia de virtude cívica, ou seja, cidadãos e cidadãs que valorizavam o bem coletivo, o bem comum. E Paulo vai dizer que isso é insuficiente. Então não basta ser egoísta, não basta ser educado, não basta nem mesmo me preocupar apenas com o bem comum para um cristão. O nosso padrão é ainda mais alto, é o próprio Cristo. Então, Cristo é o modelo, não é César que é o modelo, não é Cícero que é o modelo, não é Demóstenes dos gregos que é o modelo de um grande cidadão, mas o modelo é o cidadão Jesus, ele que amou, cuidou das pessoas. E Paulo, para fechar esse ponto, no capítulo 3, verso 20, ele vai dizer que a nossa politeuma está no céu, a nossa cidadania é uma cidadania celeste. Legal. Joia. E durante a ministração, sem muito spoiler, mas você comentou a respeito das dificuldades que o mundo de hoje em dia oferece, e não só oferece, como impõe para nós, diferentes coisas que estão acontecendo e tudo mais. Uma coisa que para mim ficou bem impactante foi a questão da quantidade de pessoas, e não só, obviamente, junto com essa quantidade de pessoas, todos os desenrolamentos que essa situação causa. Eu fico pensando nessa pluralidade, já que estamos falando de muita gente, essa pluralidade que a gente vê hoje em dia, basicamente a respeito de tudo. Levando-se isso em consideração, como que a gente chega ao tema da unanimidade, que foi outra coisa que você trouxe como relevante e importante? Sim, o mundo tem vários desafios. Esse é o desafio das hiperpopulações. Por exemplo, o Brasil. O Brasil vive hoje um momento chamado de boom demográfico. O boom demográfico é quando nós temos mais jovens do que idosos. Só que a nossa expectativa de vida no Brasil está aumentando e o Brasil vai atravessar esse momento específico do boom demográfico, ou seja, nós vamos ter um envelhecimento da população brasileira, os brasileiros vão viver mais. E o que isso tem a ver com a igreja? Tudo. Porque o texto não está dizendo que nós devemos estar atentos, como que nós vamos, não vale mais um culto para a melhor idade na igreja, não, se todo mundo, nós temos que ensinar as pessoas a viver agora muito tempo, como é que é uma vida que chega em 90 anos, que uma vida que chega em 100 anos, existem com qualidade,
né? Ou a vida termina nos 60, ou a vida só é vida enquanto é uma vida, por exemplo, útil para o mercado de trabalho. Um exemplo. Então, essas questões do nosso tempo têm que ser encaradas de um modo bíblico, a partir da palavra de Deus, com o devido cuidado. Então, a igreja pode. Então, esse é um primeiro ponto. Mais pessoas, mais diversidade, quanto mais gente, mais opiniões, então mais possibilidades também de conflitos. E a igreja é chamada sempre, então, a ser esse sal no meio da terra, a ser uma contracultura, por assim dizer. No mundo que caminha para a desagregação, uma sociedade estilhaçada, onde as pessoas ficam reclamando, querendo coisas para si o tempo todo, o cristão é chamado a amar a Deus e amar ao próximo, quebrar essa lógica barata da retaliação. Então, lá vocês ouviram, é olho por olho, dente por dente. O cristão é diferente. Ele dá outra face, ele vai a outra milha. Quer dizer, a briga vem ricocheteando de lá para cá, mas chega no cristão, acabou, aqui terminou. Jesus está falando, a presença de um cristão na sala tem que mudar o ambiente. Tem que ter o aroma, tem que ter, né, o perfume de Cristo. Vocês são fermento. O fermento é pouco, mas ele altera toda a consistência da massa. Não dá para ser como aqueles que estão ali à nossa volta, né? E acho que numa época, aproveitando o ensejo da política, numa época dessa, onde as coisas estão ficando tão polarizadas, talvez nunca tenha sido tão importante. Sim, isso é muito importante, porque a polarização, ela é benéfica desde que não seja violenta. É melhor para o cidadão que hajam várias ideias. Porque um fiscaliza o outro. Né? O símbolo, por exemplo, da democracia é a praça, é a possibilidade de falar, de manifestar a minha ideia. O que é o problema? No meu entendimento, é quando a polarização descamba para a violência, para o fanatismo político. Aí não é saudável. E nós estamos, infelizmente, vendo no Brasil, né, um aumento da temperatura para esse ponto, de um matar o outro, de um partido mata o outro do outro partido, e aí isso não tem absolutamente nada a ver com a postura do Evangelho. Sim. E a violência, claro, existe essa de quando chega no físico, mas a própria questão de violência no argumento. Sim. Foi uma coisa muito legal, a definição de fanático que você deu, que é justamente aquele que fala e não ouve nada. Não, é um orador completamente surdo. Exatamente, foi sensacional. E passa muito por isso, né? Porque muitas vezes eu só quero impor a minha ideia. Quando você traz o conceito de praça, é o conceito de, olha, eu penso isso, o que você pensa, vamos chegar a uma conclusão que talvez seja a minha, a sua, ou uma terceira, quarta, enfim, mas que a gente converse. Essas ideias são tão poderosas que as liberdades modernas, todas elas são filhas da liberdade de religião desenhada por cristãos, especialmente cristãos evangélicos do passado. Né? O Estado laico foi desenhado por batistas. Então, o que eu quero dizer? A tradição evangélica protestante legítima tem muito a dizer, ensinar num momento como esse. Então, às vezes é triste ver como os próprios evangélicos abrem mão do próprio legado, a própria herança que tem nessa questão. Legal. Outra coisa que você tocou foi a questão da gente não se intimidar. Quando a gente estiver pensando no nosso modo de viver, no nosso testemunho. E você falou a respeito da gente não se intimidar e de não fazer isso sozinho, porque o texto mesmo aponta para uma questão de conjunto, de convivência, de sociedade. Pensando nisso, quão importante é a gente buscar grupos onde a gente consiga encontrar apoio, a igreja, onde a gente consiga ser amparado, onde a gente compartilhe de ideias, mesmo talvez pensando de modo diferente em uma ou outra área. Sim, Jesus ele falou que a igreja seria perseguida. Bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por minha causa. Bem-aventurados serão vocês, né, quando insultarem vocês por causa do meu nome. Então alegrem-se, regozijem, porque grande é o vosso galardão no céu. Da mesma maneira perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então o que Jesus está falando não é um chamado para ser um brigão, um insuportável. Não, é um chamado que é uma consequência. Se você viver em pureza de coração, em santidade, Jesus vai dizer em João que as trevas não compreendem a luz. Então nós estamos numa batalha espiritual. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades espirituais. Então Jesus falou assim, eles não me receberam, eles não vão receber vocês. Então nós somos chamados a não sermos covardes nesse sentido. Um covarde que abre mão, então, dos nossos valores
de vida, de fé, o nosso modo de entender a vida, para ficar agradando a multidão, porque Jesus falou que a opinião da multidão é igual a areia. É construir a minha vida em algo mutável, eu não vou chegar em lugar nenhum. A minha casa vai cair no primeiro desafio. Agora, se eu ficar na palavra dele e obedecer a palavra dele, Jesus ele compara isso com alguém que constrói uma casa na rocha. Então, o cristão ele tem que ter a sua postura. Jamais matar, mas eu também posso me posicionar, mas com amor, com graça, resistir, ser perseguido, orar, interceder. Eu tenho aquela frase no livro Brasil Polifônico que é assim: Jesus não chamou cruzados, ele chamou crucificados. Ele nunca falou, olha, pega suas armas e vamos sair matando as pessoas. Ele falou, pega sua cruz e siga-me. Então é uma contracultura de amor num fluxo de fanatismo, é uma contracultura de um pacificador. É difícil ser um cristão, por isso que o caminho é estreito. É difícil mesmo. E você sabe que um pouco dessa sua resposta já responde um pouco do que eu ia perguntar a respeito de hoje. Talvez você que está ouvindo a gente fale assim, puxa, que bacana o que o pastor está falando, mas eu ainda não sei bem qual o meu chamado. Né? A gente na igreja ouve muito a respeito de chamado, qual que é a minha função. Você falou de cada um exercer seu papel dentro da sociedade, e de novo, muitas oportunidades, muitos lugares. Para quem está meio que na dúvida com relação a essa questão de chamado, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Ela fala, por exemplo, as suas experiências, os seus sofrimentos e as suas cicatrizes. Essa é uma evidência de áreas que Deus pode usar muito a tua vida. A pessoa enfrentou, por exemplo, eu perdi... Não foi à toa, né? Eu perdi muitas noites de sono orando pela minha filha que nasceu com os pés tortos. Então a Maria, quando ela nasceu, os pés da minha filha, em vez de eles serem assim, eles eram entortados para baixo, ao contrário. Uau. Era um problema congênito. Então, o primeiro ano inteiro da minha filha, ela fez um tratamento muito complicado, colocando gesso, depois ela dormia com uma barra de ferro num pé com o outro, para as pernas ficarem do mesmo tamanho. Aí, graças a Deus, pela misericórdia dele, a competência médica, a minha filha hoje corre, brinca, luta judô, anda de skate, patins, perfeitamente, graças a Deus. Mas foi 1 ano e meio que ficou marcado na minha vida, da minha esposa. Então, quer dizer, olha só, esse sofrimento eu posso virar uma pessoa traumatizada, eu posso virar uma pessoa problemática, ou eu posso pegar e falar assim, isso que eu sofri vai ser um ministério agora, eu vou abençoar pais, eu vou abençoar outro pai e outra mãe, alguém que vai enfrentar uma... Percebe? Sim. Então, as nossas cicatrizes, Paulo fala, eu trago as marcas de Cristo no meu corpo, elas se tornam ministérios. Outra maneira que nós podemos discernir aquilo que Deus pode nos usar também é o nosso talento. Jesus ele conta a parábola dos talentos. O nosso tempo é um talento, os recursos são um talento, mas as nossas aptidões, né? Você vê que os apóstolos ali, Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores. Olha o que Jesus fala, agora vocês vão pescar almas. Exato. Ele não diz assim, vocês vão ser carpinteiros de almas. Jesus era carpinteiro, não. Vocês são pescadores, agora vocês vão ser pescadores de almas. É muito bonito de ver na Bíblia como que Deus... ele usa pessoas com as aptidões que elas tinham. Davi, ele era sisudo em palavras, ele era alguém sábio no falar desde menino. E ele se torna um rei sábio, ele escreve os salmos. Então, as aptidões que Deus nos dá também, a Bíblia fala muito sobre isso. Tem uma terceira coisa, que é o reconhecimento da comunidade. Paulo fala assim, olha, Timóteo, o ministério que você recebeu por imposições da mão do presbitério, na primeira carta. Na segunda carta ele fala, olha, não enterre o chamado que você recebeu, não desperdice com a imposição das minhas mãos. É uma das únicas afirmações que Paulo repete nas 2 cartas para Timóteo, que é dizer, Timóteo, a comunidade, a igreja reconheceu, o presbitério, eu reconheci que você tem um chamado. Sim. Então, essa é uma terceira maneira, por isso é importante estarmos na igreja, no convívio dos irmãos, no corpo, inserido no dia a dia na igreja. Por quê? Porque aí as pessoas chegam pra gente e falam, puxa, mas você tem uma graça para fazer isso, olha como que você abençoou minha vida nisso. Então tem várias maneiras de nós
trabalharmos o nosso chamado que Deus escreveu para nós. Está lá em Efésios 2:10, olha, as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Legal, joia. E meio que para encerrar aqui, de novo, né, acho que um texto bem marcante foi a questão do nosso modo de vida, que seja digno do Evangelho, ou estilo de vida, né? De novo, só para reforçar aqui, últimas palavras, caso você queira falar, de novo, para você que está ouvindo a gente, talvez falando assim, puxa, eu não sei se o meu estilo de vida condiz com o Evangelho, eu não sei se a roupa que eu uso, sei lá, alguma ideia que eu tenho, eu não sei se está em linha, está de acordo. Que tipo de conselho você daria para quem está ouvindo a gente? É muito importante ler a palavra, né? Porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo, já diziam os pais da igreja. Então, a Bíblia apresenta alguns conjuntos de práticas que mostram se uma pessoa então está ou não vivendo uma vida que honra ou não a Deus. Por exemplo, quando nós lemos sobre o fruto do Espírito em Gálatas, ali são colocados aspectos da vida de uma pessoa que tem o Espírito nela, né? Uma vida amorosa, uma vida feliz, uma vida com domínio próprio, uma vida com mansidão, uma vida com fidelidade, e é contraposto com as obras da carne. Uma vida com ódio, com gritaria, uma pessoa insuportável, uma pessoa rancorosa, invejosa. Então ali você tem que ver, peraí, como é que está a minha vida? 1 João já vai colocar em termos de amor. Sim. Se você vive na luz ou nas trevas, ele vai dizer que aquele que está na luz ama o seu irmão. Agora, quem está nas trevas é igual Caim, que era filho do maligno e matava. Sim. Ele tem ódio pelas pessoas no coração. E aqui tem uma coisa muito importante. O amor é o que Jesus mesmo falou, para quem não tenha dúvida. Né? Amar a Deus e ao próximo. Qual que é o meu mandamento, Jesus? Como que eu sei que eu estou... Amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças. E amar ao próximo como a si mesmo. Próprio Jesus respondeu essa pergunta para que não tenha dúvida. Então, o que fica no final? A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. E o amor não é uma emoção. O amor é uma atitude no Evangelho. Porque é aquela palavra que nós já conhecemos, a palavra ágape. A palavra ágape é um comportamento de renúncia. É um comportamento, é uma atitude que eu posso tomar. Não é ter uma coisa sentimentaloide. Então, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que a nossa vida se aproxime, então, disso que Jesus colocou diante de nós, uma vida que ama a Deus e ama o próximo, que aí vai ser uma vida bem-aventurada. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui tem mais 8 bem-aventuranças que mais uma vez estão moldando. A nossa vida se parece com isso. Então que Deus nos dê essa graça. Obrigado, Beto. Foi um prazer. Uma honra. Que Deus abençoe muito vocês. A gente se vê daqui a pouco. Um abraço. Tchau.